Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula eu vou estar mostrando o que é razão, qual o significado de razão e de proporção, além de mostrar a propriedade fundamental das proporções. Razão e proporção. Vamos falar primeiro da razão. A razão ela é utilizada para você comparar dois números e o quociente obtido é a razão entre esses dois números, nessa ordem. Uma boa aplicação de razão é quando você utiliza a razão para comparar dois valores e transformar isso em porcentagem. Um exemplo bem interessante é, imagine que num determinado treino de vôlei, uma jogadora que a cada 10 saques que ela realiza, ela acerta 8. Então, aqui eu já estou falando uma razão, porque eu estou comparando os valores, né? A quantidade de saques que ela faz e a quantidade de acertos. Se eu quiser transformar esses acertos para porcentagem, eu colocaria ela acerta 8 em relação a 10 saques, o que representa 8 décimos em porcentagem 80%. Então, ela acerta 80% dos saques. Esse exemplo é um exemplo claro de razão. Coloquei aqui também uma outra questão, um outro exemplo, como costuma aparecer nos livros didáticos. Imagine que em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Olha, são 240 candidatos para 120 vagas. Qual é a razão entre o número de candidatos e o número de vagas? Eu tenho que escrever esses números na forma de fração para poder comparar esses valores. E quando a divisão é exata, ótimo, eu realizo a divisão. Quando não é, eu tento simplificar aquela fração. Às vezes é necessário, dependendo da questão, que você transforme aquela fração para uma porcentagem. Para você que não sabe transformar a fração em porcentagem, não sabe a relação entre fração, decimal e porcentagem, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui em cima no card e também na descrição desse vídeo. Bom, então vou colocar aqui qual é a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. São 240 candidatos para 120 vagas. Observem que eu montei essa fração, essa razão, seguindo a ordem da questão, tá? Entre o número de candidatos. Então, candidatos ficou no numerador da minha fração e vagas ficou no meu denominador. Agora, 240 é divisível por 120, dá uma divisão exata que dá 2. Ou eu posso colocar 2 sobre 1. O que significa isso? Significa que há 2 candidatos para cada uma vaga. 2 pessoas concorrem em uma vaga, tá? Simplificando, é assim. Agora vamos montar outra razão. Razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Então, o que vai vir no numerador é o número de vagas, que são 120 vagas. Para o número de candidatos, são 240 candidatos. Então, a fração ficou diferente, ela ficou invertida. Por quê? Porque eu tenho que seguir a ordem apresentada, a ordem solicitada naquela questão, tá? Então, 120 para 240 não dá para dividir, daria decimal, né? Então, eu vou colocar de forma simplificada, dividindo aqui por 120 e aqui também por 120. Eu encontro a fração 1/2. O que significa isso? Que existe uma vaga para cada 2 candidatos. Eu estou fazendo uma comparação entre o número de vagas e o número de candidatos. Então, essa aí é uma ótima aplicação de razão. Vamos fazer aqui um outro exemplo de aplicação de razão. Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Então, esse aqui é o retângulo 1, esse é o retângulo 2. Aqui está sendo solicitado a razão, que é a comparação entre as áreas, né, de cada retângulo. Então, eu tenho que calcular a área do retângulo 1 e do retângulo 2. Como que se calcula a área de retângulo, né? Seria base vezes altura. Então, 60 vezes 40. Então, a área desse primeiro retângulo dá 2.400 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área do retângulo 2. Uma importante informação
que eu tenho que passar, que eu ainda não falei, é que quando você está calculando razão, você tem que trabalhar com mesmas unidades de medida. O que significa isso? Se você tem um valor em centímetro, o outro também tem que estar em centímetro. Se um está em metro, o outro tem que estar em metro também. Os dois têm que estar na mesma unidade. Se você está trabalhando com quilômetros, os dois têm que estar em quilômetros. Se é volume, litros, né? Um tem que estar em litro, o outro não pode estar em mililitro, tem que estar na mesma unidade. Então, às vezes, é necessário você fazer transformações de unidades antes de realizar a razão, de montar aqui a razão. Esse segundo retângulo está com as medidas em metros. Eu vou transformar para centímetros, já que o primeiro retângulo já está em centímetro. Você pode transformar de acordo com o que você achar mais simples. Eu sei que 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então, eu vou considerar aqui 100 centímetros. E 1,2 metros, eu sei que é 120 centímetros. Então, eu vou calcular a área desse segundo retângulo utilizando essas medidas. 120 vezes 100, base vezes altura. Então, eu vou encontrar o resultado aqui de 12.000 centímetros quadrados. Pronto, calculei as áreas. Agora, eu vou calcular a razão. A razão entre a área da região 1, ele quer a área da região 1 primeiro, comparado com a área da região 2. Então, a área da região 1, 2.400, sobre a área da região 2, que é de 12.000. Ao simplificar isso daqui, eu posso cortar esse zero com esse com esse, eu fico com 24 sobre 120. Dá para simplificar também, dividindo por 24, em cima e embaixo, e eu encontro a fração 1/5. Qual é o significado dessa fração 1/5 aqui? Significa que a área do retângulo 2, ele equivale a 5 vezes a área do retângulo 1, né? Para cada unidade de área do retângulo 1, existem 5 unidades de área do retângulo 2. Então, o retângulo 1, ele equivale a 5 vezes a área do primeiro retângulo. Vamos falar agora sobre proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. E eu coloquei um exemplo aqui bem interessante para você entender o significado disso. Um posto de combustíveis, ele oferece um desconto aos clientes de R$1 para cada 10 litros abastecidos com gasolina. Então, se eu colocar 10 litros no meu carro, eu vou obter R$1 de desconto. Se eu colocar 20 litros, a cada 10 litros é R$1, então 20 litros, eu terei R$2 de desconto. Para 30 litros, R$3 de desconto e assim por diante. Então, vamos montar aqui uma razão do desconto de R$1 para 10 litros, comparando, né? Então, é R$1 para 10 litros. E depois, comparando de R$2 para 20 litros. Então, eu montei duas razões. Agora, aonde eu quero chegar com isso, né? Eu quero mostrar para você que proporção é uma igualdade entre duas razões. Esses valores são proporcionais, por quê? Porque as suas razões, elas são equivalentes. 1/10 é igual a 2/20. É igual ou não é? Porque se eu simplificar a fração 2/20, eu chego na fração 1/10. Essas frações, elas são equivalentes. Então, se você tem duas frações equivalentes, você tem uma proporção. E realmente, conforme você vai aumentando a quantidade de litros, se eu dobro a quantidade de litros, eu dobro o valor do meu desconto. Se eu triplico a quantidade de litros, eu triplico o valor do meu desconto. É proporcional. Um aumenta proporcionalmente ao outro. E assim eu obtenho aqui uma igualdade entre razões, provando que isso é proporcional, que isso é uma proporção. Vamos falar agora sobre a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa isso? Eu vou até pegar o exemplo da página anterior, que era 1/10 igual a 2/20, para mostrar para vocês que quando eu multiplico em x, vocês já ouviram falar em multiplicar cruzado, multiplicar em x. Quando eu multiplico em x,
em duas razões que são proporcionais, eu encontro valores iguais. Então, aqui eu tenho que 1 vezes o 20 é igual a 2 vezes o 10. E realmente é verdadeiro, porque aqui dá 20 e aqui também dá 20. Essa igualdade, ela acontece sempre quando você tem duas razões que são iguais, que são equivalentes, ou seja, quando você tem uma proporção. Para você ter certeza se duas razões são ou não são proporcionais, se elas formam uma proporção, basta você fazer esse multiplicado em x, que é a tal propriedade fundamental das proporções, e verificar se você vai encontrar uma sentença verdadeira. Vamos aplicar essa informação que eu dei agora para você. Usando a propriedade fundamental das proporções, verificar se os números 3, 7, 12 e 28 formam nessa ordem uma proporção. Então eu vou fazer o seguinte, se for dito aqui que é nessa ordem, eu vou montar as razões na ordem que os números foram apresentados, tá? Então eu vou colocar 3 sobre 7 tem que ser igual a 12 por 28, para a gente poder afirmar que essas razões são proporcionais. Para eu colocar esse sinal de igual aqui, essa multiplicação em x, ela tem que dar uma sentença verdadeira. Então, eu vou fazer que 3 vezes o 28, vou verificar se 3 vezes 28 é igual ao 7 vezes o 12, ou 12 vezes 7. Bom, eu sei que 3 vezes 28 dá 84. E eu sei que 7 vezes 12 também dá 84. Deu uma sentença verdadeira. Então, isso significa que sim, que esses 4 números, eles formam sim uma proporção. Outra aplicação da propriedade fundamental das proporções. Sabendo que os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção, determinar o valor de x. Olha essa situação aqui. Aqui já foi afirmado, olha, sabendo que eles formam sim nessa ordem uma proporção, determine o valor de x. Então já foi dito que esses números formam uma proporção e ali acaba se transformando essa proporção numa equação. Por quê? Porque tem uma incógnita para a gente encontrar o valor. Então, eu vou montar aqui, ó, 6 sobre 24 é igual, já foi afirmado que é igual a 5 sobre x. Ou seja, que essas frações, elas formam, elas têm uma proporção, né? São equivalentes. Então, eu vou fazer a multiplicação em x, eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções e vou resolver essa equação. 6 vezes x é igual a 5 vezes 24. Então, 6 vezes x é 6x mesmo. E 5 vezes 24, 120. Agora, eu vou passar o 6 para o outro lado dividindo. Vou ficar com 120 dividido para 6. X vai ser igual a 20. Então, aqui eu chego ao valor 20. Eu determino o valor de x para que esses números aí formem uma proporção. Eu queria que você comentasse aqui se você entendeu, se você tem alguma sugestão, se você gostaria de ver um determinado conteúdo de matemática aqui no canal. Pode deixar aqui nos comentários a sua sugestão. Eu espero muito que você tenha gostado e tenha entendido os exemplos apresentados. E se você gostou, clica aí em gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você na sua escola, né, na sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!